Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para dizer para você, é um prazer estar falando com você mais uma vez, é um prazer estar trazendo mais uma pré-aula, mais uma lição importante para você, que Deus possa estar te abençoando, você que já é inscrito, você que tem compartilhado, você que tem nos ajudado. Eu quero pedir você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana você receberá o nosso vídeo, a nossa pré-aula, para você fazer o seu preparo, fazer o seu acompanhamento. E Deus vai estar abençoando a sua vida. Vamos então para a nossa lição de hoje. É a nossa lição de número 11. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez, trazendo para você a pré-aula da lição de número 11, do dia 11 de setembro de 2016. Estou muito feliz e a lição de hoje vem com um tema muito importante, é um tema pouco falado nas igrejas, é uma questão pouco discutida nas igrejas, que é sobre a evangelização das pessoas com deficiência. O nosso texto áureo diz o seguinte: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Lucas capítulo 14, versículo 21. E a nossa verdade prática nos diz: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos atentar bastante para essa lição. Meu caro professor que me assiste agora, que está preparando a sua aula, eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos fazer com que o reino de Deus seja esse reino característico como era do interesse de Jesus, porque essas palavras do texto áureo são as palavras de Jesus. Então Jesus, referindo-se nesta parábola, ele estava dizendo que precisava que nós alcançássemos todas as pessoas, independente de que ela fosse sã, perfeita ou que tivesse alguma deficiência. Então essa lição vem num momento muito oportuno em que a igreja precisa tomar conhecimento da necessidade de fazer esse trabalho que não temos visto ser feito por nenhuma igreja em nosso país, o interesse em incluir essas pessoas. Então, meus amados, nós precisamos estar atentos. Se você é professor, incentivar a sua classe a buscar cada dia mais alcançar essas pessoas, porque isso é de suma importância para o reino do Senhor Jesus Cristo na terra. A nossa introdução vem nos falando sobre o tanque de Betesda. No tanque de Betesda, de vez em quando, as águas eram agitadas por um anjo de Deus. E quando isso acontecia, o primeiro enfermo que descesse ao poço era imediatamente curado. Nessa expectativa, havia ali uma multidão de enfermos, coxos, mudos, surdos, cegos, mancos, muito tipo de enfermidade que aguardava aquele momento para que fosse lançado no poço. Todas essas pessoas tinham alguém para lançar ao poço e ser curado. No entanto, ali havia um homem que não tinha uma pessoa para levar ele dentro do tanque quando as águas fossem agitadas. E foi com esse que Jesus Cristo comentou, que Jesus falou: ninguém está aí para te ajudar, para te jogar no tanque. Então foi aquele homem que não tinha ninguém por ele, que Jesus teve a preocupação em salvar e incluir ele no reino de Deus. Jesus lhe salvou a alma, curou o corpo. Jesus lhe deu uma oportunidade, Jesus lhe deu uma chance, que é o que muitos nos nossos dias estão buscando. Existem muitas pessoas que não podem ver, não podem ouvir, não podem falar, não podem andar, não conseguem atentar ou atinar a razão, mas precisam que a igreja do Senhor alcance eles, mesmo na sua deficiência, na sua dificuldade. Vamos para o primeiro tópico, que nos diz: a suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Nós vamos ver, meus queridos, como era visto esse grupo de pessoas no Antigo e no Novo Testamento, como eles eram tratados, como eles eram vistos. Primeiro, a definição.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Isso é deficiência. Então, as pessoas com deficiência são as que acham privadas, quer de seus sentidos, quer de seus movimentos, ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Então, todas essas pessoas são pessoas deficientes ou especiais, como se usa muito hoje falar. Então, nessa definição, acham-se os cegos, os surdos, os mudos, os paraplégicos, os tetraplégicos e outras pessoas que são como, vamos dizer, os autistas, os que têm síndrome de Down. Então, são muitas pessoas que estão inclusas nessas pessoas especiais e que precisam do nosso cuidado, precisam da nossa atenção como igreja do Senhor. Vamos ver aqui a deficiência no Antigo Testamento. Se por um lado nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro lado nós vemos um corpo sendo convidado para estar para sempre ou até o final da sua vida comendo à mesa do rei. Então havia-se um tratamento especial, havia um interesse na pessoa com deficiência. A Bíblia está repleta aqui de referências nos mostrando que havia também o cuidado com essa pessoa. No ofício sacerdotal havia uma restrição porque o sacerdote tinha que representar aquilo que era perfeito. Não era um desprezo da parte de Deus, mas aquilo que era perfeito, que era são para Deus. Essa era a representação. Mas nenhum lugar da Escritura se encontra dizendo que Deus despreza, ou que Deus abandona, ou que Deus não aceita a pessoa com deficiência. A deficiência no Novo Testamento. Jesus Cristo sendo a expressão máxima do amor de Deus, aqui está a prova de que Deus não despreza, veio para incluir todos. A inclusão fez parte do ministério de Jesus. Jesus veio incluir judeus, gentios, pobres, ricos, deficientes, não deficientes, todos em um só corpo, todos para formar a igreja. A Bíblia nos mostra que Jesus era um homem de dores, um homem experimentado nos sofrimentos e jamais negou receber um cego ou um paralítico ou mesmo um leproso que era rejeitado pela sociedade por causa da contaminação. Mesmo esse, Jesus não negava receber. Jesus tratou a inclusão do deficiente com muita seriedade. Ele incluiu todos no seu plano redentivo, no plano de Deus. E esse plano de Deus, ele vai além das nossas deficiências ou suficiências. Tem gente que se acha muito bom, muito perfeito, e acha impossível alcançar ou chegar perto dessas pessoas. E nós queremos mostrar nessa lição para você, meu caro professor, aluno, amigo, obreiro que assiste o nosso vídeo agora, que Deus quer a inclusão de todas essas pessoas. Cabe a nós, como igreja do Senhor, incluir essas pessoas, trazer essas pessoas para o reino de Deus, fazer uma aproximação das pessoas do reino de Deus. Essa aproximação de Deus tem que ser feita por nós que somos igreja. Nenhum defeito físico desqualifica uma pessoa para ter acesso ao reino de Deus, para ter acesso à salvação, para ter acesso à presença do Senhor. Nenhum defeito físico impede a pessoa de conhecer e saber que Deus é o Deus Criador e que Jesus é o nosso Salvador acima de todas as coisas. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, prestar bastante atenção nisso, porque Deus quer a inclusão das pessoas com deficiência. Deus tem um interesse nisso. O nosso segundo tópico vem nos dizendo o surdo evangelho aos surdos. Então, para ensinar o evangelho aos surdos, o evangelista tem que aprender primeiro a comunicar de maneira eficiente com cada um dos deficientes, cada um dos surdos. Então nós precisamos, meus queridos, de preparar. Precisamos, será que existe aí na sua igreja, pergunto agora a você que me assiste, existe na sua igreja um investimento para treinar pessoas com a língua brasileira de sinais? Existe na sua igreja pessoas já treinadas que estão fazendo esse trabalho, que estão em todos os cultos,
Será que todos os cultos, todas as reuniões, tem alguém ali passando a mensagem para as pessoas surdas? É muito difícil a gente imaginar, mas eu não tenho visto por onde eu ando no nosso país, por onde eu tenho passado, eu não tenho visto igreja que tem pessoas fazendo esse tipo de trabalho. E há uma necessidade de que nós alcancemos essas pessoas, de que nós levemos a palavra de Deus a essas pessoas. O nosso primeiro item desse tópico nos diz, conduzindo os surdos a Jesus. Embora Jesus soubesse como se comunicar com os surdos, era necessário que alguém levasse até ele. Portanto, deve o evangelista melhorar a sua comunicação com os deficientes. As pessoas deficientes auditivas precisam ter fácil acesso à comunicação. Nós precisamos explanar a mensagem de uma forma que eles possam entender. Então, antes de tudo, é preciso aprender a língua brasileira de sinais, é preciso aprender Libras. Nós não temos pessoas capacitadas, professores de escola, não temos obreiros capacitados. Muitas são as pregações feitas até nas praças, que ninguém está ali preocupado em fazer a transmissão às pessoas surdas. Mas Jesus, ele teve a preocupação de que essas pessoas fossem alcançadas. Ele sempre dizia, traga-o a mim. Se ele chamava é porque ele tinha alguma coisa para dar. Então nós precisamos trazer essas pessoas até Jesus. Nós precisamos saber como que essas pessoas conheçam Jesus de perto. O nosso segundo ponto aqui nesse tópico nos diz a integração dos surdos. Além de evangelizar os surdos, é necessário o discipulado através de intérpretes competentes a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus. Quantas pessoas estão precisando receber o ensino da palavra, mas são pessoas surdas. E nós não estamos, como igreja, preocupados nesse investimento. Muitas vezes, nós esquecemos que faz parte do investimento da igreja em evangelismo, tirar um pouco da renda da igreja, gastar com uma pessoa que tenha amor pelas almas, que tenha paixão por ensinar, para ensinar a ele, dar-lhe um treinamento, um curso de Libras, para que ele possa transmitir o ensino. Na escola dominical, recomendam-se professores especializados, que os cultos sejam traduzidos em Libras. Segundo pesquisas, meus queridos, só no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos. São muitas pessoas. E a palavra de Deus manda abrir a boca em favor dos surdos e mudos. Nós precisamos levar a palavra de Deus para alcançar essas pessoas. E só através de pessoas qualificadas, pessoas treinadas, nós teremos condições de transmitir-lhes a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados obreiros, pastores, vamos investir nesta área, vamos gastar dinheiro, vamos gastar tempo, vamos preparar pessoas para estar na frente fazendo esse trabalho para que essas pessoas possam ser alcançadas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos atentar para isso. É uma grande necessidade da Igreja do Senhor fazer o evangelismo realmente por completo, sem deixar falhas. É fazer o evangelismo integral. O nosso terceiro tópico nessa lição nos diz o seguinte: a visão de Cristo aos cegos. Em nosso país, há 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Trata-se, pois, de um campo missionário que exige obreiros amorosos, especializados e qualificados para fazer esse trabalho. Então, meus amados, são muitas pessoas, 6,5 milhões de pessoas. É um número preocupante que nós não estamos alcançando com a pregação do Evangelho. Precisamos conduzir os cegos a Cristo. Havia sempre alguém disposto a conduzir os cegos a Jesus. Hoje, com os programas de inclusão, um cego é capaz de ir e vir sozinho, a qualquer lugar. No entanto, precisa ser trazido pessoalmente a Jesus. Essa questão ainda não foi facilitada por nós.
Nós não estamos dando ainda a acessibilidade do cego à presença de Jesus. Todo salvo pode partilhar com um deficiente visual a visão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos fazer esse trabalho, precisamos conduzir os cegos a Jesus. Eles precisam conhecer Jesus de perto. Abra o seu coração, abra a sua mente, obreiro, pastor, abra o seu coração, professor de escola dominical, e comece a ver essa grande necessidade, esse vasto campo missionário que precisa da minha e da sua ação, da minha e da sua atitude positiva para que esse trabalho seja realizado. Discipulando os cegos. No discipulado das pessoas com deficiência visual, temos que oferecer-lhes a Bíblia e livros em braille. As nossas igrejas têm na secretaria, meus queridos? Faço essa pergunta para você agora como uma reflexão. Você que está me assistindo agora, eu faço essa pergunta para você. Reflita agora. Muitas vezes na secretaria da sua igreja não tem nem a Bíblia, nem o Novo Testamento ali para doar ao novo convertido. Muito menos em braille. É preciso investimento, pastores. É preciso investimento, obreiros. É preciso investimento, professores de escolas dominicais e superintendentes. Essas Bíblias em braille têm que ser distribuídas aos cegos, para que eles possam contemplar pelo tato a beleza da palavra de Deus. Ainda tem também os audiolivros que precisam ser distribuídos, entregues a essas pessoas. Então nós precisamos tomar providências dessas obras cristãs, que são tão importantes, são tão necessárias. É imprescindível que uma igreja tenha pelo menos uma ou duas, pelo menos para emprestar para a pessoa que vem visitar a sua igreja, para ajudar na inclusão da pessoa no momento do culto, no momento da reunião. Os nossos templos precisam ser assinalados com placas em braille também, com piso tátil. Nenhum tropeço pode estar no caminho dos que não podem ver. Precisamos atentar para isso. Precisamos ter cuidados com isso. Então nós precisamos fazer com que os cegos alcancem a verdade da palavra do Senhor. O nosso quarto tópico nessa lição, essa lição tem 4 tópicos, muito boa lição, maravilhosa. Acredito que você vai fazer um grande proveito dessa lição. Os paralíticos vão ao encontro de Cristo. Certa vez, 4 homens, para fazer chegar um paralítico à presença de Jesus, descobriram o telhado da casa onde Jesus estava, desceram o paralítico pelo telhado, na frente de Jesus, e Jesus, vendo a fé, curou o enfermo. Aqueles homens se esforçaram para incluir aquele paralítico dentro do templo, colocar ele entre aqueles que tinham a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Então, conduzindo os deficientes a Cristo. Evangelizar pessoas com deficiência física exige amor e disposição. Em algumas ocasiões temos de ir até eles. Em outras temos que trazê-los até nós. Os deficientes também fazem parte da grande comissão. Precisam ser alcançados. Nós precisamos fazer com que eles sejam alcançados pela palavra de Deus. Eles fazem parte. Quando o Senhor diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, todos os surdos, cegos, mudos, paralíticos, paraplégicos, tetraplégicos, todos estão incluídos. O nosso segundo item desse tópico é o acesso facilitado. Para recebermos as pessoas com deficiência física, é urgente adaptarmos nossos templos às necessidades. Providenciemos, pois, pastores, rampas de acesso, calçadas rebaixadas, corrimões, banheiros adequados para as pessoas com deficiência. Os cadeirantes precisam ter livre acesso às dependências públicas da igreja. Na hora do culto eles têm que ter um lugar privilegiado, um lugar especial para eles acompanharem atentamente os trabalhos da igreja, acompanhar tudo o que está acontecendo no culto. Então nós precisamos adaptar nossos templos, adequar todas as nossas dependências
para que os deficientes tenham acesso também. Então, meus amados, nós precisamos estar atentos a essas questões de acessibilidade, tanto da palavra de Deus, quanto dos locais de nossas reuniões, dos nossos templos, das nossas dependências. O Evangelho de Cristo, ele tem que ser anunciado a todos em todo tempo e lugar, por todos os meios possíveis e legais. Por essa razão, meus amados, não deixemos de fora nenhuma pessoa com deficiência. Precisamos evangelizá-los. Os integrantes desse grupo suspiram por um encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz inclui eles no seu reino. Todos estão incluídos no reino do Senhor. Fazendo esse desfecho, meus amados, vamos evangelizar as pessoas com deficiência. Que Deus possa estar nos capacitando, nos preparando para fazer melhor cada dia esse trabalho tão necessário e tão importante. E que Deus possa estar te abençoando de uma maneira toda especial. Eu quero pedir a você, clique aí no nosso vídeo, deixando a sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante para nós, para o nosso canal, para o crescimento da obra de Deus. Temos interesse de fazer um grande trabalho. Nos ajude aí, deixando a sua curtida. Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, para que você receba toda semana os nossos vídeos, receba aí os nossos trabalhos, as nossas publicações. Muito obrigado.